Olá, hoje nós vamos conversar sobre Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, da Flávia Biroli. Nesse livro, a autora utiliza como fio condutor de suas reflexões a temática da divisão sexual do trabalho, que, para ela, seria a base fundamental das hierarquias de gênero, assim como da separação entre as esferas pública e privada e, consequentemente, da menor participação das mulheres na política. Portanto, inicialmente, ela esclarece o que seria essa divisão sexual do trabalho, que basicamente consiste na divisão de tarefas entre homens e mulheres, de modo a promover uma responsabilização desigual no que diz respeito às atividades consideradas não produtivas, que seriam então as tarefas domésticas. Dessa forma, as mulheres ficam associadas à esfera privada, o que faz com que elas tenham menos tempo e menos renda para participar ativamente da política, que seria inerente à esfera pública. É importante destacar que durante todo o livro a autora salienta como as hierarquias de gênero são modeladas a partir das dinâmicas de raça e classe. Portanto, essa ideia de que a redução da autonomia feminina seria decorrente de um aprisionamento na esfera privada, na verdade, representa um entendimento de um grupo restrito, um grupo de mulheres brancas, já que no caso das mulheres negras existiria a opressão não só na esfera privada, mas também na esfera pública, em razão do racismo estrutural. Então, a todo momento, a autora aponta essas diferenças, e assim a relevância de uma abordagem interseccional. No capítulo 2, denominado Cuidado e Responsabilidade, a autora demonstra como as mulheres são as protagonistas das relações de cuidado que se estabelecem na esfera familiar e a importância de perceber o aspecto político dessa circunstância. Então, ela mostra como esse cenário também é influenciado pelas questões de raça e classe, já que as mulheres que dispõem de mais condições, de melhores condições financeiras, podem delegar esses serviços domésticos, que lhes seriam naturais, a outras mulheres, em geral mulheres negras e de classes mais baixas que exercem um trabalho doméstico remunerado. Portanto, mesmo quando existe essa delegação, existe uma manutenção das mulheres como protagonistas dessas relações de cuidado. E aí a autora aponta que existe uma presunção de que as mulheres ocupam esses espaços de empregadas domésticas, cuidadoras e mães, porque essa seria uma atribuição inerente à sua natureza, mas que na verdade existe uma associação da mulher a essas posições sociais em razão de expectativas criadas sobre elas justamente a partir dessa divisão sexual do trabalho. No capítulo seguinte, chamado Família e Maternidade, a autora aponta uma relação entre a representação social da maternidade e as desigualdades sociais. Basicamente, ela salienta 3 aspectos. Primeiro, é a expectativa diferente em relação ao exercício dos deveres parentais por homens e mulheres, ou seja, como existe uma maior expectativa, uma maior cobrança em relação às mães do que em relação aos pais no que diz respeito ao cuidado com os filhos. Segundo aspecto seria o fato de que as práticas da maternidade sofrem impactos diferentes de acordo com as interseções que são vividas pelas mulheres. Então, existe uma influência, especialmente em relação ao local de moradia, que é permeada, claro, pelos marcadores sociais de raça e classe, e que influencia muito ao gerar uma circunstância de violência, de conflito. Então, existem os próprios conflitos internos das mulheres no que diz respeito ao exercício da maternidade, mas também uma influência desses fatores externos, relativos a esses outros marcadores sociais que acompanham o gênero.
E o terceiro aspecto seria a existência de uma maternidade compulsória decorrente da criminalização do aborto e também da dificuldade de acesso quando o aborto é permitido. Então, a autora demonstra que, apesar de existir essa diferença no exercício da maternidade, também nas expectativas de maternidade, em decorrência dos outros marcadores sociais, de uma maneira geral, existe uma naturalização desse ideal de maternidade que colabora para a manutenção dos papéis de gênero na sociedade, independentemente da esfera, independentemente das posições sociais ocupadas pelas mulheres. Em seguida, ela se aprofunda na questão do aborto, da sexualidade e da autonomia, de modo a demonstrar a necessidade de um suporte do poder público para que haja essa prática das relações de cuidado e também uma participação das mulheres na dita esfera pública. Ela mostra como se faz necessária uma socialização do cuidado para que as mulheres tenham mais tempo e mais disponibilidade, de um modo geral, para participar ativamente da esfera política convencional. Nesse segmento, a autora também comenta sobre a necessidade de reconhecer as assimetrias nas experiências e responsabilidades de homens e mulheres para que haja uma discussão mais ampla na esfera política e, consequentemente, uma maior abrangência das disposições normativas, especialmente em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. E, por fim, a autora traz o capítulo Feminismos e Atuação Política, em que ela demonstra como as conquistas feministas têm sido mais formais do que materiais, ou seja, como existe uma maior abrangência das pautas feministas na dimensão normativa, especialmente, mas como faltam condições materiais para que haja uma produção de efeitos dessas normas. E nesse contexto, ela traça um histórico do desenvolvimento do feminismo no Brasil, mostrando como tem ocorrido a participação das mulheres na esfera política convencional e como existe uma maior participação das mulheres nas políticas alternativas. E esse trecho me lembrou bastante a última parte do livro Explosão Feminista, da Heloísa Buarque de Holanda, em que a autora propõe uma reflexão semelhante. De uma maneira geral, eu gostei muito dessa leitura. Achei um livro muito interessante, principalmente para se pensar essa crítica à divisão das esferas pública e privada. Também gostei muito de encontrar nas palavras da Flávia Biroli muitas coisas que eu já pensava e que ainda não tinha expressado dessa forma. Gostei bastante também do fato de a autora utilizar muitos dados estatísticos. Então, ao longo de todo o livro, a autora apresenta estatísticas que revelam as implicações dessas interseções entre raça, gênero, classe e outros marcadores sociais, de modo a nos fazer questionar sobre a forma como as reivindicações feministas têm sido apresentadas, salientando, então, a necessidade de uma abordagem interseccional. Gostei muito desse livro, recomendo bastante para vocês, principalmente para que a gente possa pensar um pouco mais sobre os impactos das nossas relações ditas privadas na nossa participação da esfera pública. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram algum livro da Flávia Biroli, me contem nos comentários. O próximo vídeo para o projeto Biblioteca Feminista será sobre a obra O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Então, não deixem de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse projeto. Um beijo e até a próxima!